Olá, gente! Mais um AmiCast patrocinado pelo Espaço Terapêutico AMI. Eu sou Ana Maria Rebelo, psicóloga e terapeuta de barras de axis. Hoje, aqui com vocês, para bater um papo hiper mega amoroso e agradável com a Geise Cabral, que é pedagoga e especialista em educação especial. Então, hoje, o nosso foco vai ficar um pouco mais, para mães atípicas, pais atípicos e as crianças que fazem parte desse contexto. Geise, obrigada pela sua presença e fique à vontade para falar sobre essa área tão maravilhosa. Olá a todos que estão, ligados nesse podcast. É um privilégio, obrigado pelo convite. E assim, falar de uma coisa que nós temos o prazer de fazer é muito bom. Então, assim, hoje, ter essa oportunidade de falar um pouco sobre as mães atípicas, sobre famílias atípicas, sobre alunos, crianças, jovens atípicos, é sempre para mim um prazer. Porque eu atuo nessa área há 13 anos, Então, esse chão que eu permeio, com essas vivências, com essas experiências, sabe, Ana? É uma coisa assim que tem me tornado um ser humano muito melhor, pela sensibilidade, pelo sentimento que eu aprendi a ter por esse público que eu convivo nesse chão, E, assim, sentir, como ser humano que eu sou, todas as dificuldades que as mães atípicas sentem. Das maiores sensibilidades que mexe não com a professora Geisa Cabral, mas com o ser humano Geisa, é ver o quanto as mães solos atípicas carregam, abre aspas, um fardo que é muito pesado. Ser mãe de uma criança atípica, onde o pai não faz parte dessa convivência, desse cotidiano, é muito complicado e é uma tarefa muito árdua. Eu acredito assim que quando você colocou um fardo, é porque fica assim um termo pesado, no sentido, gente, o fardo não é a criança, mas toda a demanda que exige, para que essa criança tenha realmente um acompanhamento de acordo com a sua necessidade. Sim. E a mãe solo padece, porque a maioria, na verdade, tem que trabalhar, dar conta de casa. De modo geral, esse não é o único filho, Tem pelo menos mais um ou dois. E então, realmente, o fardo é no sentido total. Vamos deixar bem claro, essa questão. A dedicação. Isso, não é a criança em si. Porque, de modo geral, essas crianças atípicas, quando elas vêm para a vida da gente, olha, ficando toda arrepiada de emoção, elas vêm para a vida da gente, seja para convívio familiar ou profissional, elas têm uma lição muito grande para nos ensinar, para fazer o nosso despertar. É sobre isso que eu falo. Inclusive, esse meu despertar, ele aconteceu quando eu estava lá atrás na minha vida, com uns 20, 21, bem no início da minha faculdade, que eu tinha uma disciplina que era educação especial. E quando eu fui fazer o estágio nessa escola, eu chegava lá e começava a chorar, que eu olhava e dizia assim, meu Deus, eu não tenho nada para fazer com essas crianças. E eu quase não consigo fazer essa disciplina, porque eu chorava literalmente. E até que eu conversei com o professor, aí ele foi me explicar, então eu fui entender que o fato de você mostrar e contribuir para que essa criança abotoe uma blusa, coma sozinha, amarre um sapato,
consiga vestir uma roupa. Isso é um avanço gigantesco. E desse momento em diante foi que eu abri meus olhos para ver que eu não vim para cá para ser psicóloga nem nada, né? Então foi uma abertura para minha vida profissional. Sim. Eu não estava ali para botar ninguém para ser o normal, o perfeito social, mas sim para ver como poder adaptar. Isso foi assim a minha lição OPS. Fantástica. Verdade. Pois é, nesse sentido, sabe, Ana, que quando você se dedica, né, a uma coisa que você faz com prazer, porque você se sente útil, né, no que você faz, que você proporciona qualidade de vida àquelas pessoas que você sente que você contribui, sabe, não tem dinheiro no mundo que pague, é uma satisfação interior, entendeu, que você sente. Então, assim, esse trabalho que eu digo, que às vezes o meu trabalho, às vezes é até um escape para que eu tenha um dia mais agradável, porque conviver com essas crianças atípicas, né, e estar com eles aprendendo todos os dias, porque às vezes eu digo assim para as mães, quando chega a hora do atendimento, né, de outro, eu digo assim, bom dia, bom dia. Aí eu digo assim, olha, o meu sorriso do dia já chegou, né? Porque eu tenho um aluno que ele chega lá dando beijo, beijo, beijo. Aí eu digo, chegou o meu horizonte do dia, né? Porque eles trazem com eles, né, muita coisa, a essência deles é uma essência com uma luz tão única que contagia, entendeu? É uma coisa assim que me dá um prazer muito grande. Eu digo que eu tenho, assim, alguns estágios dentro da minha profissão, né? E eu passei por algumas modalidades de ensino, então, de cada modalidade, Ana, eu tirei um aprendizado de vida. Pela educação infantil, fundamental menor, fundamental maior, EJA, né? Trabalhei como coordenadora do Mais Educação quando iniciou em Santarém, na minha escola. Mas dentro dessa modalidade de ensino da educação especial, eu me encontrei como pessoa, como ser humano. Eu descobri algumas sensibilidades que estavam adormecidas e que essas crianças atípicas, essas mães atípicas, as famílias atípicas me devolveram, entendeu? Então, assim, eu te digo com todas as palavras que é preciso que as outras pessoas entendam o quanto essas crianças, elas não são compreendidas, porque a maioria das pessoas não entendem o que é ser uma criança atípica. Como é a vivência e as dificuldades que uma mãe atípica, ela tem que vivenciar e tem que ser forte para superar no seu dia a dia, no seu cotidiano, os preconceitos de ter que chegar num ambiente social e antes mesmo da criança se interagir com aquele espaço, ela já é apontada, ela já tem o preconceito, ela já tem o estigma de ser estereotipada porque ela é uma criança típica e às vezes essa criança, a maioria das vezes, ela só traz alegria para o ambiente, ela só traz coisa boa para o ambiente social, seja dentro de uma igreja, numa praça brincando com as crianças, seja até dentro de um supermercado, entendeu? Elas são diferentes porque cada um de nós somos diferentes. Ser criança atípica não significa que ela tem uma doença contagiosa. Não é assim que funciona. Então, essa falta, Ana, de conhecimento da sociedade sobre o que é ser uma criança atípica é que causa muitos preconceitos que não tem fundamento. É um achismo. A vizinha disse que o filho da minha vizinha é uma criança, abre aspas mais uma vez, é doida. Né? Ou então ela faz coisas de doido. Isso, gente, aqui para vocês me magoa muito, Ana. Eu sinto uma tristeza muito grande quando alguém fala de uma criança atípica sem saber o que é ser uma criança atípica, entendeu? É uma tristeza muito grande que eu sinto. Até porque, né, pela própria história da nossa sociedade, o que acontecia? Hoje parece assim, todo mundo olha, teve um boom de crianças atípicas.
Mas não é isso, gente. É porque antes as crianças atípicas sempre existiram. Porém, as famílias escondiam. Você não sabia nem que esse ser existia no mundo, tá? Porque na medida que a família detectava, era tipo assim, feito um quartinho lá nos fundos da casa, essa criança ficava lá isolada, não tinha as visitas que viessem, a vizinhança, nem o vizinho não sabia da existência dessa criança. Que ela era realmente escondida, excluída, né? E escondida realmente, tratada como se fosse até pior, muitas vezes, até que um animal. Exatamente. Porque não tinha liberdade de circular nem dentro da própria casa. Isso é verdade. Tá? E isso foram décadas e décadas e décadas para poder ser eliminado, mas, infelizmente, né? Preconceito, ignorância no sentido de não ter conhecimento, preconceito também é o de não ter o conhecimento, é que leva a nossa sociedade a ter esses comportamentos agressivos. Então vamos ver assim, se eu não entendo, é melhor eu não julgar, eu não apontar, né? Porque na medida que eu aponto, eu julgo, eu estou fortalecendo um padrão agressivo. E para que eu preciso fortalecer uma agressividade? Quando simplesmente eu posso ser amorosa, calando, olhando e indo buscar informação. Gente, a gente está com a informação na palma da mão o tempo todo. Então, ao invés de eu julgar, por que eu não vou buscar essa informação? E passar a tratar as pessoas de forma mais amorosa, né? Solidária. Né? Ser solidário né, com essas situações que acontecem em público, ser solidário com a mãe, né? Porque nesse momento a mãe fica numa angústia porque ela não sabe se ela acolhe o filho ou se ela tem que responder aos olhares maldosos, cheios de preconceito, ou se ela tira ele daquela situação, né? E protege. Fica perdida. Ela fica totalmente perdida porque a própria essência de mãe, no primeiro momento, é defender a sua cria, né? E a mãe atípica, ela sabe, ela tem essa responsabilidade muito grande de estar na frente dessa proteção, de tipo blindar essa criança para que ele não sofra tanto, porque é como você contou, nas décadas passadas, a própria história conta a evolução, né, que a sociedade ainda muito devagar está começando a dar, né, um viés para que essas crianças possam ser colocadas na sociedade, ser respeitadas, ser reconhecidas como uma criança. São crianças. Então elas têm a fase de criança e elas podem viver essa fase plenamente, né? Então, assim, ainda com muitas barreiras. Olha, é incrível. Nós, seres humanos, quando a gente não respeita a limitação do outro, né? Quando tem uma limitação física, não tem um braço, não tem uma perna, tá, ok, beleza, vamos encaixar, vamos brincar. Quando a limitação é a nível cognitivo, vamos excluir. Gente, é só uma limitação, isso não quer dizer que esse ser não possa participar de outras atividades, tá? Isso aí. E é simples, aí até que ponto esse ser tem cognitivamente condições de desenvolver aqui essa atividade. Até aqui, então vamos lá. É igual um coleguinha que não tem perna, anda de muleta, mas ele vai querer jogar bola. Bora! Só que ninguém vai dar uma bolada nele, né? Inclusive, já teve uma escola que eu trabalhei como psicóloga e foi o que me lembrei agora. E tinha um aluno nessa situação, e ele ia jogar a bola e a muleta servia de pé para ele, tá? E ele se divertia tranquilamente. E os colegas respeitavam para não dar aquela bolada mais pesada para ele não se machucar, né? Que maravilha. Mas veja, aí fica mais aceitável. Agora, quando tem um problema cognitivo,
o preconceito é tão forte que a própria criança elimina a outra, por conta do que houve em casa dos pais. Cruel, né? Né? Cruel. É cruel essas situações. Então, assim, ainda bem, Ana, que nós já temos esses espaços, assim como nós estamos aqui hoje falando sobre isso, porque nós precisamos fomentar dentro da sociedade essas questões, né? Que bom que você dá esse espaço para que a gente possa falar para as pessoas que não têm conhecimento sobre essas situações, né? Ainda há pouco eu conversava com um senhor que dizia que, explicando para ele, né, o que eu fazia, e ele falava assim, não, professora, mas a gente dá rótulos porque a gente não sabe o que é, professora, um aluno atípico. Aí eu estava explicando, e realmente, aí eu parei e fiquei pensando, realmente, algumas situações até ocorrem, Ana, por conta da falta de conhecimento. Nós temos que trabalhar mais, nós, professores e profissionais que atuamos nessa área, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né, até os próprios neuropediatras. Nós temos que ter essa consciência que nós temos que fomentar essas informações, nós temos que divulgar, nós temos que, de alguma forma, propagar sobre essas situações para que não aconteça isso, porque, no final das contas, essa falta de conhecimento, a base, que são as próprias crianças atípicas, é que sofre os maiores preconceitos. Por essa falta de divulgar, né, sobre o que é criança atípica, o que é mãe atípica, o que é família atípica. Então, essa divulgação ela é muito importante. Inclusive, né, para nós, os próprios profissionais, sim, porque, gente, às vezes eu me pego assim assustada, sabe, quando eu estou conversando com algum profissional que é preconceituoso. Essa é a parte mais, sabe? Triste. E, na verdade, ele está ignorando o que realmente acontece, como funciona a situação. E eu fico assim, oi, como? Tá entendendo? Porque como é que você, como um profissional, e muitos trabalham em escola, sim, e são preconceituosos com as classes das crianças atípicas. Isso é verdade. E muitos têm até um ranço e contam assim, não, porque a minha turma é ótima, se não fosse aquele aluno atípico, sabe, como se aquilo ali fosse, quando na verdade aquele aluno está dizendo assim, olha, eu estou aqui para que você evolua, para que você vá além, para que você... Né? É isso que acontece. Essas crianças, elas vêm para a gente para isso, para a gente buscar mais conhecimento. Para a gente aprender, né, com eles. E, né, saber que nós somos diferentes e essas diferenças têm que ser respeitadas. Não interessa, é uma limitação, eu tenho a minha, ela tem a dela, e cada um que está aqui agora tem a sua. Isso. E o que nós precisamos só é ser respeitados. E na medida que o respeito vem, a vida flui. É verdade. Né? E com as crianças atípicas, tem o trabalho de terapia de barras de Axis, né, que são 32 pontos que são tocados na cabeça. As crianças atípicas, elas funcionam muito bem, porque esses pontos, assim, tem criança que não aceita ser tocada. Sim. Porém, a gente pode fazer mantendo uma distância sem precisar o toque. Então, sim, energeticamente, funciona como um alinhamento de energia dos corpos físico, mental, emocional e espiritual, o que leva a criança a se sentir mais calma, mais tranquila. E em algumas situações que eu já atendi, consegue funcionar melhor no seu dia a dia. Né? E as crianças hiper, mega agitadas também, tá? Elas também conseguem fazer esse alinhamento. Sim. E é um trabalho fantástico, né? E que a gente tem que ir vendo assim, que o mundo está expandindo e na medida que expande o mundo, a consciência expande. Então vamos expandir a nossa
Tá? Por favor. Por favor. Para que a gente possa acolher melhor essas Exatamente. crianças socialmente na nossa vida. Respeito é tudo. Respeito às diferenças. Vamos respeitar diferenças. Elas existem, mas nós precisamos respeitar. Antes de qualquer preconceito, respeite. Respeite o ser humano que está ali. Nada além disso. É o basicão. Quando você respeita o ser humano, você já está passando a energia do amor e com isso deixando a vida fluir. Exatamente. Geise, obrigada por esse nosso papo. Amei, tá? Gente, eu espero que tenha sido de alguma forma mais esclarecedor e com todo o amor no coração. Obrigada pela sua atenção. Deixe seu like e beijos para todos. Muito obrigado. Eu faço minhas suas palavras. Muito obrigada pelo espaço. E assim, a minha aceitabilidade do convite é justamente essa. Que nós propaguemos o amor. Porque onde há amor, em qualquer lugar do mundo, onde há amor, há respeito. Então vamos amar nosso próximo. Bye.